Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e estamos começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E hoje o tema dessa mesa será o sistema carcerário brasileiro. A sua gestão deve ser pública ou privada ou mista? É isso que a gente vai debater por aqui. Por quê? Porque o sistema prisional federal, os presídios de segurança máxima, foram criados em 2006. Nunca houve notícia de fuga de presos até o último dia 14 de fevereiro. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Debson Cabral Nascimento, de 33 anos, fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte. O fato reacendeu o debate sobre a gestão do sistema carcerário. As prisões são os presídios são melhores administrados pelo governo ou quando a gente delega ao setor privado. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com os nossos convidados. Magno, bem-vindo novamente. Flávio Durso. Uma honra tê-lo aqui pela primeira vez. Né? Prazer. Delegado Palumbo, sempre presente, e o professor e diretor da graduação da Uninove, professor Rossini, pela primeira vez conosco aqui também. Muito obrigado pela presença, viu? Seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá, pessoal. Os presídios federais, eles foram criados para deter os chefões aí do narcotráfico e os criminosos de alta periculosidade, né? Esses presídios federais de segurança máxima, né? Até hoje, ele foi criado em 2006, como eu disse aqui no início, né? Então a gente tem quase 20 anos de história, né? E até hoje a gente nunca ouviu falar de rebelião, de uso indevido de celulares pelos presos, de morte, de fugas. Dito isso, apesar desta fuga ocorrida agora no dia 14, a gente pode dizer que o modelo deu certo, apesar de que agora a gente ouve, né, a partir dessa fuga, a gente descobre algumas falhas, né, câmeras inoperantes, alguns procedimentos aí falharam, né, por exemplo, a revista ali das celas de quem tem ali o sistema diferenciado, né, o famoso RDD. E a gente soube, então, que não houve ali uma fiscalização, né, contínua ali se essas celas estavam intactas ou se tinham umidade ou se os presos estavam ali fazendo alguma escavação. Pelo que a gente percebe de notícia que a gente tem das investigações até o momento, houve uma falha nesse sentido. Eles tiveram tempo suficiente para, inclusive, cavar buracos nessas celas, né? E aí, o sistema deu certo? Isso foi um caso isolado ou é o momento da gente repensar sobre a questão dos presídios federais? Vou começar pelo Dr. Rossini, que está conosco pela primeira vez no programa. Muito obrigado novamente ao Flávio, ao Magno, ao deputado Palumbo, mas especialmente a você, Elaine. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Eu não quero ser professoral, mas não tem como fugir da história e nem dos princípios e dos fundamentos, né? O sistema penitenciário federal, aliás, eu queria antes falar de classificação. A gente tem um sistema prisional. O sistema penitenciário o sistema prisional é um gênero do qual o penitenciário é espécie. Porque no prisional estão aí as prisões militares, estão aí os adolescentes infratores, porque é prisão, é cerceamento de liberdade. Tá. O sistema penitenciário federal está no organograma do antigo Departamento Penitenciário Nacional, tá? E hoje ele tem uma certa autonomia, inclusive orçamentária. A inspiração dos presídios federais vem na Supermax americana, que já era criticada lá na OEA. Os Estados Unidos não sentam na OEA, eles não se submetem, tanto que Guantánamo é uma espécie de Supermax. Na época, havia um ministro, advogado aqui em São Paulo, o Dr. Márcio Tomás Bastos, e havia uma premência, porque havia, nessa época, 2006, a gente lembra, houve aqueles ataques ferozes, morte de muitos agentes de segurança, etc. Então, a coisa foi feita de afogadilho.
E eu tenho algumas críticas para chegar no que é hoje, se eu puder falar. Claro. Primeira coisa, não foi pensado num sistema. Sistema tem uma lógica, tem a teoria dos sistemas, né? Não tem um sistema. Uma crítica à localização desses presídios. 3 deles, dos 5, em linha de fronteira. Tá, a gente está falando de segurança máxima. Máxima, a sua pergunta, tá? Em fronteira. E eu tenho um texto publicado nisso. Foi uma tragédia, no meu ponto de vista, a criação desse sistema, assim denominado sistema, porque antes, cada estado, respeitando o princípio federativo, tinha autonomia na gestão dos seus presídios. E eu concordo com isso. O que aconteceu? Quando você cria um network do crime organizado. Você traz gente do Brasil inteiro. Quando um traficante de Santa Catarina iria se encontrar com um traficante de Manaus? Nunca. Na vida real. Porque eles mexem com territórios. E nesse sistema penitenciário, eles estão extremamente seguros lá. Gente, só que atrás deles vem toda uma estrutura. A gente chama de repúblicas. Tem repúblicas dos familiares dos presos que vão atrás do preso. Aí tem um network violento. Por quê? Porque o negócio deles é crime, é tráfico, é roubo, é receptação e etc. Eu acho que a primeira falha foi essa. Nessa questão da falha, eu só queria fazer um adendo. Né? E eu acho que vale até a gente explicar aqui para a nossa audiência. Esses 2 fugitivos, por exemplo, eles estavam no sistema especial do RDD, Sim. Né? Que é um sistema onde você fica isolado numa cela. Sim. Então, quando o senhor fala de network, não há essa possibilidade, porque eles têm um solário que eles não têm acesso. Não né? é assim. Não tem o famoso banho de sol. Não é assim, tem banho de sol. Eles têm também? Eles não ficam isolados na cela, no sistema de RDD? Aliás, eu vou pedir, como o senhor é professor, para explicar para a nossa audiência a diferença, inclusive o que é um RDD. O RDD é o Regime Disciplinar Diferenciado, nasceu em São Paulo. Tá? Aí o Supremo Tribunal Federal disse que o Estado não podia legislar sobre isso. Aí a Lei de Execução Penal foi alterada para incluir, ou seja, aqueles presos, aquelas pessoas, porque lá não tem só preso condenado, tem preso processado também, prisão processual, que não tem um comportamento conforme as determinações, vão passar um tempo no RDD, eles não ficam sempre no RDD. E eles ficam isolados dos outros presos. Há convivência, sim, há banho de sol, sim, quando eles não estão no RDD. Mas esses 2 que fugiram estavam no RDD. Então, eles não tinham esse network que o senhor diz, essa possibilidade de conversa. Não, mas eu estou falando do gênero. Ou seja, o sistema, você perguntou se ele é eficiente ou não. Eu acho que os estados têm mais eficiência. Né? Aqui no estado de São Paulo houve uma grande grita, porque o Ministério Público queria mandar o chefe do... Eu não vou dar nomes, porque senão a gente prestigia bandido. De uma organização criminosa. E uma parte queria que fosse... O governador não queria e o MP queria. Foi um erro, porque você leva toda a inteligência junto para um lugar que você não tem domínio. Portanto, quando eu falo da network, eu falo de uma estrutura por trás disso que você cria oportunidades que não haviam sempre. Tá? Ele tem eficácia, extrema eficácia. O sistema penitenciário foi foi fora da curva, foi um ponto fora da curva essa fuga. Sabe, eu fui gestor lá, fui diretor-geral do DEPEN. Eu que fiz a licitação, né? Eu e a equipe fizemos a licitação da quinta penitenciária. Determinei que tivesse um muro em volta, porque os outros não tinham. Entende? Ou seja, e a gente pensou num sistema, porque Brasília tinha que ser inclusão, para fazer uma anamnese, para fazer uma avaliação de inteligência, para fazer uma série de coisas, porque o sistema prisional ele não está fora do sistema de segurança pública. O maior local onde tem informação sobre crime é no sistema prisional, porque é ali que as pessoas são encaminhadas depois que a polícia trabalha, depois que o MP trabalha, depois que a justiça trabalha. Ou seja, é ali que está. Ele, como opção, o que você põe no lugar? Eu acho que cada estado tem que ter uma unidade prisional federal, não só para esses presos perigosos, porque também a Justiça Federal gera presos. Por exemplo, Guarulhos hoje gera uma infinidade de presos federais. E quem acolhe esses presos federais é o sistema estadual. Então, o ideal, me parece, para não ter esse network no Brasil, é que cada unidade da federação tivesse, porque tem recurso. Recurso tem. Tivesse
a sua unidade de segurança máxima federal e a gestão fosse individualizada. Porque quando você cria uma coisa gigantesca, você tem enormes dificuldades de gestão. Por exemplo, você transporta uma pessoa só de avião. Exemplo, a gente tem que pegar avião da FAB, é uma fortuna. Ou a gente vai colocar em avião de carreira, é outra fortuna, é um perigo. Você gostaria de viajar com preso federal lá no fundo do avião? Então a gente tem que pensar, se é sistema, ser sistema. Tá, então, só para a gente entender, na sua opinião, o sistema de segurança máxima, o sistema prisional de segurança máxima não deveria ser de competência federal, mas sim de cada estado? Na verdade, assim, não é isso. A gente tem que entender que essa experiência é válida. Tá? Ela é boa, ela gerou frutos bons, porque também recolheu muita gente perigosa, Fernando de Beiramar está lá e outras lideranças, porque tem estados que não têm condições de suportar os seus presos perigosos. Sim. Tá? Então, tudo bem, a experiência, criou-se uma cultura prisional, uma série de coisas. Agora, tem que expandir isso como sistema. Ou seja, a União, se ela quer ajudar os estados no combate ao crime organizado local, ela tem que dar mais do que já deu. Ou seja, 5 unidades prisionais é muito pouco. Entendi. Por exemplo, tem que ter um presídio federal aqui em São Paulo, que é um estado que gera recursos para a União, enormes recursos, e não recebe muito do que... Volta pouco. Volta pouco. Ou seja, tem que ter em cada estado, com o sistema federal, para que os presos dali, os grandes presos locais, não tenham um relacionamento com presos de outros estados. Perfeito. É isso. Magno, você concorda? Qual é o seu ponto de vista sobre esse caso? Ele é um caso isolado? O sistema de segurança máxima, o sistema carcerário federal, ele é, sim, um modelo de sucesso, porque até hoje, em quase 20 anos, a gente não teve aí nenhuma rebelião, enfim, tudo aquilo que eu pontuei aqui no início. Ou não, a gente precisa rever este modelo? Elaine, nós temos 2 fatores aí nessa conta. Um, é claro, a conta de fuga. Se nós temos um sistema há quase 20 anos e o total de fugas nesse momento são 2 fugas, por mais que estejamos já há mais de 15 dias procurando pelos 2 fugitivos, não se encontra, o modelo me parece ser um modelo de sucesso. É claro que nesse novo sistema, nessas penitenciárias federais, não se compara com as convencionais. O investimento colocado ali é muito mais alto, a forma de se tratar os presos é diferente. Então, não é só evitar a fuga. O sucesso desse sistema não é só em evitar fugas. Há todo um sistema de tratamento e manutenção dos presos ali que pode servir de modelo para outros presídios brasileiros. Mas me parece que, mesmo nos presídios federais, os cargos de liderança continuam a ser exercidos pelos detentos que estão nesses presídios. Então, mesmo com um investimento muito acima da média, mesmo levando para localidades distantes, mesmo com todo o aparato especial para acolher esses presos, ninguém negaria que as lideranças que lá estão continuam a exercer a liderança do crime organizado no Brasil. E isso deveria nos preocupar sobremaneira, porque o objetivo ao isolar esses presos, o objetivo de colocarmos esses presos nesses presídios especiais, nesses regimes especiais, numa estrutura montada para receber esse tipo de liderança, era retirar essas lideranças do seu papel no crime organizado. Isso não me parece estar acontecendo. Então eu diria que nós temos um sistema de sucesso provisório, de sucesso parcial. Porque, no final das contas, o que interessa para a sociedade é retirar essas pessoas do seu papel enquanto criminosos. E se você continua a exercer o seu papel no sistema do crime, mesmo colocado numa prisão federal, já claro que essa prisão federal não cumpre 100% daquilo para o qual ela foi designada. Perfeito. Dr. Flávio Durso, também pela primeira vez conosco, muito obrigada. É sempre uma honra receber a família aqui. E eu queria lhe ouvir um pouquinho também sobre essa questão. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, como foi dito.
Cumprimentar também os colegas de bancada, doutor Rossini, o delegado Palumbo, o Magno, que nos acompanha aqui também. E nas respostas, tanto do doutor Rossini quanto do Magno, se verifica como esse tema é complexo. Nós estamos falando dos presídios federais, que em tese são o melhor exemplo de como as coisas poderiam ser ou deveriam ser. Nós não estamos nem analisando os presídios estaduais, que são uma catástrofe. E mesmo assim, há pontos a serem melhorados, há questões a serem debatidas. Então, fica bem claro como esse tema realmente é complexo. E foi muito bem dito aqui pelo Dr. Rossini a questão de que o sistema prisional ele faz parte da questão da segurança pública. Isso tem que ser sempre lembrado. Se, no fim, o crime acaba desaguando com a prisão, com o cumprimento da pena, tem que se pensar nesse cumprimento de pena também para se evitar uma reincidência no tratamento dessas pessoas que estão ali com sua privação de liberdade determinada pelo judiciário. Então tem alguns pontos aí que merecem uma reflexão mais profunda. Porém, o que a gente verifica é que realmente, nesse caso dos presídios federais, no que se refere a segregar aquelas pessoas, dada, lógico, as dificuldades eventuais que acontecem, essa segregação é muito mais efetiva do que nos estaduais. Uhum. Então, nesse ponto de evitar fugas, rebeliões, realmente o sistema de presídios federais funcionou até hoje. Mas foi importante o acontecimento para que se jogasse uma luz sobre esses presídios federais, a se verificar o que realmente está acontecendo. Porque quando as coisas vão bem, quando não se tem algo mais grave, muitas vezes não se olha, não se debruça sobre esse ponto. Nos presídios federais aconteceu exatamente isso. Não havia rebelião, não havia, em tese, aí, esse contato dessas lideranças com o mundo externo. Então, ali ficou um ambiente no qual não havia uma grande preocupação. A partir do momento em que ocorreram as fugas, joga-se uma luz e se verifica tantas falhas que jamais poderiam acontecer, mas que, em razão das fugas, devem ser corrigidas, inclusive, nos demais presídios federais. Delegado Palumbo, como é que isso repercutiu lá em Brasília, principalmente nesse momento em que o Congresso discute a mudança da legislação com relação à saidinha, né? Então, como é que isso repercutiu e como é que o senhor vê essa questão do sistema carcerário federal? Olha, foi um erro grotesco, né? Repercutiu muito mal. Quem é ligado à segurança pública sabe que uma falha dessa não pode acontecer, um erro tão grave quanto esse. São 5 presídios federais de segurança máxima, onde não há superlotação, onde não faltam funcionários, onde fica um preso por cela. Então é inadmissível que 2 presos do Comando Vermelho, chefe de facções, matadores do crime organizado, saiam com uma facilidade deste tamanho. Cavaram o teto, depois cortaram a cerca. Estranhamente, as câmeras de segurança estavam desligadas. É óbvio que eles tiveram ajuda externa, é óbvio que houve uma falha humana. E estava certo o ministro de tirar imediatamente o diretor da cadeia. É a primeira coisa a ser feita, você tem que tirar o diretor da cadeia, até para você ter uma investigação idônea. Agora, o que não é correto é falar que foi por causa do carnaval. Eu trabalhei em delegacias onde havia preso, Capão Redondo, 47DP, 200 presos. E já puxei plantão em virada de ano, em carnaval. E quando há a virada do ano, meia-noite, 11h59 para meia-noite, o que eu fazia? Eu ficava em volta, como delegado de polícia, 200 presos ficavam em volta. Por quê? Porque os presos, eles acabam aproveitando o barulho dos fogos e se estão fazendo um buraco, eles fogem. Tem um sistema que o doutor deve conhecer bem, que chama-se bate-grade. O que é? Os carcereiros, que hoje são os policiais penais, eles pegam uma barra de ferro, saem batendo no chão, no teto e nas grades. Por quê? Pelo barulho que ele bate no chão, o policial, quando ele é experiente, ele consegue identificar se há uma fuga ou se uma grade está parcialmente cerrada. Por que não fizeram isso? Por que relaxaram na segurança? Está claro que houve ajuda externa e eu digo mais, sem ser leviano aqui, o crime organizado tem muito dinheiro
muito dinheiro mesmo. Para eles não falta o dinheiro. E para corromper alguém de alguma empresa, para ter ajuda de algum funcionário, para eles é muito fácil. Porque são quantias que muitas vezes um trabalhador não vai conseguir ganhar a vida inteira trabalhando. Claro que condição social não é motivo para a gente se corromper. Está cheio de gente rica que se corrompe o tempo todo. Isso não é motivo. Então, houve ajuda sim, é uma falha grotesca, inaceitável. Então, o sistema não está funcionando. 2 chefes de facções que fogem desse jeito, alguma coisa está muito errada. E eu queria só complementar a aula que o Dr. Rossini deu, porque ele deu uma aula aqui, mas tem pessoas que acabam não entendendo o que são as repúblicas. Quando você coloca um preso 700 quilômetros da cidade, um chefe de facção, ele tem dinheiro. Então, a família já se muda para a cidade, para acompanhar mais fácil. E o crime é tão organizado que eles fretam ônibus onde só vai familiares de preso, eles alugam casas ao redor para facilitar na visita, alugam os quartos, alugam a moradia, e tem casos que o crime manda tanto de dentro da cadeia, que eu não vou citar a cidade aqui, senão eu vou acabar prejudicando o delegado que me passou essa informação recentemente. O que estava acontecendo numa cidade que tem um presídio de segurança máxima? Aumentou os crimes de roubo e furto, principalmente no dia das visitas. O que a polícia fez? Começou a bater nas repúblicas, que são essas casas que são alugadas. Tá. E aí o crime, lá de dentro, percebendo isso, porque não quer que suas famílias sejam incomodadas, o que eles fizeram? Proibiram o roubo e furto na cidade no dia que tem as visitas. Despencou, para você ver a capacidade que o crime tem. Então é uma capacidade que às vezes o Estado não tem. Aqui em São Paulo nós temos diversos presídios. Salvo engano, são 182 unidades. E eu recebo no meu WhatsApp notícias de policiais penais, claro que eu não vou identificá-los, que você pega um presídio onde tem 1.200 presos, que às vezes num plantão noturno tem 4 policiais penais. Isso é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Eu trabalhei na polícia numa época que havia resgate de presos. O doutor vai se lembrar, acho que o doutor Durst, que é muito novo, talvez não se lembre disso. O que é o resgate de preso? Nós trancávamos, literalmente, o Capão Redondo tinha uma porta de correr, nós colocávamos uma tábua para impedir a abertura. Não era aberto para a população, a gente atendia a população pela janela, porque havia muito resgate de preso. Alguns delegados sofreram isso, investigadores morreram, jogaram granada no Capão Redondo uma certa vez. Então era para a segurança da equipe, para não deixar nenhum preso fugir. Tamanha era a violência daquelas quadrilhas comandadas pelo PCC para resgatar esses presos perigosos. O crime organizado tem muito dinheiro para pagar todo mundo. E não vou falar só de policiais penais, não. Eles pagam todo mundo, inclusive quem está lá no alto escalão. Pagam político, pagam advogado. O doutor sabe que eu estou falando a verdade aqui. Então a gente não vai tampar o sol com a peneira. O sistema penitenciário brasileiro está muito ruim, principalmente por um ponto. Eles não valorizam o principal componente do sistema penitenciário, que é o policial penal. O policial penal, aqui no estado de São Paulo, ele se encontra sucateado, falido e mal pago. E aí, quando eles percebem, esses policiais penais, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, que fazem parte da outra secretaria, que é de Segurança Pública, tem um aumento superior a deles, eles ficam doidos, porque eles são policiais sim, e eles merecem ser respeitados. Eles estão na linha de frente. Quantas informações chegam, doutor Rossini, para esses policiais penais que passam as informações para as autoridades que cabem à investigação? Um monte. E esses policiais estão à margem das outras polícias, sendo esquecidos. E eles são um componente mais importante desse sistema. Sim. E aí a gente falou aqui, então, nessa primeira passada de mesa, sobre a questão aí do modelo do sistema carcerário federal. Vamos adentrar um pouquinho agora na gestão dos presídios privada, né? Vamos tratar aí do sistema prisional privado, a privatização, o que tanto se fala sobre privatização, né? E aí, nessa questão, eu trouxe aqui alguns dados. Eu vou pedir para a Mel subir aqui minha tela para trazer alguns dados para vocês. Tem uma arte, Mel? Tem, vamos lá. Olha só, dos 1.384 estabelecimentos prisionais no país, 58 têm gestão de parceria com organizações sem fins lucrativos.
34 adotam um modelo de cogestão com a iniciativa privada e 5 são geridos na modalidade público-privada, as famosas PPPs. A Bahia tem 100 unidades, o Amazonas tem 9 e Minas Gerais tem 5 nessa situação. Estão à frente na adoção esses 3 países, né? Tanto a Bahia quanto Minas Gerais. Qual é o outro? Eu vou pedir só para você descer. Amazonas. Eles estão à frente nessa questão da parceria público-privada para a gestão carcerária, né? No início do mês, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, contestou a entrada da iniciativa privada na gestão de presídios. Para ele, abre aspas, a privatização abre espaço para infiltração do crime organizado, que é tudo o contrário do que a gente quer fazer, fecham aspas. A fala vai na contramão do decreto que regulamenta o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, né? Ou seja, parceria entre o público e o privado para a gestão dessas prisões, né? Que foi assinado em abril do ano passado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vou abrir aqui para debate, por quê? Porque, inclusive, está sendo construída, não sei se concluiu, uma prisão em Erechim, lá no sul, nessa parceria público-privada, que foi assinado o ano passado aí pelo vice-presidente e com o apoio do Haddad. E aí você tem o Silvio Almeida, que também é o ministro dos Direitos Humanos, dizendo não, isso é um absurdo você ter aí uma gestão privada sobre o sistema prisional. E aí, gente, essa fala faz sentido, Magno? Elaine, a fala do ministro não só vai na contramão do PPI, mas vai na contramão da realidade. Eu não sei a qual país o ministro se refere, mas o trabalho do crime organizado nas prisões brasileiras, em larga escala, é uma realidade. É conhecido, não é segredo, é admitido pelas autoridades. O crime organizado hoje não só está presente nas prisões brasileiras, como comanda ditas regras de algumas unidades, se não de todas as unidades. É preciso desideologizar o tema. Os governos de direita, os governos de esquerda recorrem a um procedimento padrão quando precisam melhorar a qualidade dos serviços. Privatizam a oferta desse serviço, fazem parceria com a iniciativa privada, trazem investimentos para esse setor. Sempre que é necessário um pouco mais de investimento, o governo, o Estado brasileiro tem convidado o investimento privado para fazer parcerias. Acontece no saneamento, acontece na infraestrutura e poderia acontecer nos presídios. O Brasil tem um déficit gigante de vagas no sistema prisional. Se o ministro Silvio Almeida se preocupa com o bem-estar dos presos, com os direitos humanos e os direitos garantidos pela Constituição, deveria querer mais investimentos nesse setor. E a ponto da desideologização do tema está na fala que você fez anteriormente, Elaine. É na Bahia que mais se encontra presídios administrados e construídos em parceria com a iniciativa privada. Na Bahia, onde temos hoje o 5º governo petista seguido. É preciso trazer essa discussão para a realidade. Na realidade, nós temos um déficit gigantesco de vagas no sistema prisional brasileiro, nós temos um Estado que não tem condições de investir nesse tipo de obra e nós temos, em governos de esquerda e governos de direita, a parceria entre o Estado e a iniciativa privada para fazer com que as coisas aconteçam. Não é entregar à iniciativa privada o dever de prender pessoas ou mesmo de substituir a polícia penal, mas sim de trabalhar na administração, na limpeza, na oferta de alimentação, na construção da infraestrutura, do prédio. É preciso que se fale um pouco mais da realidade e um pouco menos de ideologia. A realidade é que governos brasileiros de todos os tipos de orientação ideológica fazem parceria público-privada e o Brasil precisa endereçar esse déficit, precisa desse investimento público ou privado. A necessidade é zerar esse déficit de vagas que não apenas
traz insegurança, não apenas traz uma situação anormal para o acolhimento desses presos, mas que viola os direitos humanos, tema da pasta comandada por Silvia Almeida. Sim, vou até pedir para a Melzinha voltar com a arte. Você mencionou a Bahia, nós temos 11 unidades na Bahia, né, 11 unidades prisionais, onde a gente tem essa parceria aí público-privada, né? Você mencionou a Bahia, ela é líder, é o maior estado hoje com essa parceria. Doutor Rossini, o Brasil está na 3ª posição no mundo de maior população carcerária, né? É necessário essa parceria público-privada? Como é que o senhor entende essa gestão público-privada? Eu vou divergir do colega aqui. É um descrédito ao servidor público, né? O concursado que passa no concurso, que se arrisca e que ganha pouco. A gente está falando do universo de 1.384 unidades prisionais e nós só temos 8% dessas experiências. São só 5 unidades de PPP. Então, e seria uma certa ingenuidade da minha parte acreditar que a iniciativa privada já não faz parte do sistema prisional brasileiro. Por quê? Todas as unidades recebem comida de fora, já não tem mais cozinhas nos presídios, até para fins de remissão. Ou seja, o privado vai até onde dá, na limpeza, etc. Então, eu queria 2 aspectos principais. O aspecto legal. Existem funções típicas de Estado. E é nisso, então, se o senhor me permitir, eu vou já emendar então com a próxima. Porque muito se fala, e o senhor me permita, né? A gente muito, no Brasil, a gente tem a mania de comparar o Brasil aos Estados Unidos, né? No sistema prisional americano, que é privatizado. Mas lá, diferente do nosso sistema, lá você tem uma legislação que permite a delegação das forças, ou seja, da coerção pelos agentes penitenciários, não é exclusiva do setor público. Lá, o agente do setor privado, né, pode fazer essa coerção. E no Brasil, a nossa legislação não permite que essa força, essa coerção, esse poder, ele é exclusivo do setor público. Portanto, se você tem ali uma rebelião ou se você tem ali algum motivo onde você precisa ter uma reprimenda sobre o prisioneiro, não vai poder ser feito pelo sistema privado, porque a nossa legislação não permite. Precisa ter um agente público. Então, o senhor me desculpa ter lhe interrompido, porque daí eu quero lhe emendar. Emendar nessa sua fala. Quer dizer, então, no Brasil, a gestão privada, ela fica um pouco ameaçada justamente porque a nossa legislação não delega esse poder de força? Vou te responder com uma outra pergunta, para uma reflexão. Uma falta grave no sistema prisional, com efeitos dramáticos na progressão de regime, regressão de regime. Você tem um parente lá dentro do sistema prisional, você queria que uma entidade privada que visa lucro com aquele preso, ela julgasse o seu parente preso lá, se ela vai decidir se aquilo é falta grave ou falta leve, e se ela quer, e se a matéria-prima dessa empresa que visa lucro, ela vai ser, digamos assim, imparcial? Então, eu queria dar uma continuidade. O aspecto legal, a Constituição, ela fala que existem funções exclusivamente, são funções de Estado. Se o Estado não se metesse tanto naquilo que não é atribuição dele, talvez o recurso ficasse para aquilo que é atribuição do Estado. Segurança pública, educação pública, saúde pública. E quando ele delega aquela função que é essencial dele, da essência, sabe? A gente está desacreditando na própria existência do Estado. É muito fácil apontar o dedo nas exceções. Hoje nós temos mais de 130 mil profissionais ligados à área prisional. É uma enormidade de gente. Nessa hora que nós estamos gravando aqui, tem gente lá na grade. Porque se não tiver, foge. Então, assim, a gente precisa ter uma cultura de prestígio, formação. A escola, olha, eu fui diretor. A escola penitenciária era para ser criada desde 84. Foi criada por mim em 2013. Porque não se pensava em educar o policial
penitenciário, prisional, ele não tem que prender, ele é quem tem que cuidar. Ele tem uma tarefa maravilhosa. Ele não tem que ter faca na caveira. Ele é o cara que vai perceber quem é que poderia... Por exemplo, eu acalento um sonho de não ter que a progressão de regime primeiro desapareça, volte para o sistema de livramento condicional, mas que o próprio Estado, ele faça, porque não precisa jogar para o judiciário essa tarefa. O próprio Poder Executivo teria condições de... Olha, um servidor prisional tem muito mais capacidade para entender quem é que pode voltar para a rua do que um juiz de execução penal. É isso que eu ia lhe Desculpa perguntar. a franqueza. Porque o senhor disse, você gostaria Exatamente que isso. Só queria voltar nessa sua fala que o senhor disse, você gostaria que um agente privado determinasse se aquilo é ou não é Falta grave. uma falta Mas grave? isso não tá em Mas discussão, né? isso, na verdade, Mas é quem legal. vai determinar Mas não é tá o em juiz discussão. de execuções. não Não é é essa nem, discussão. hoje não Pode é feito apurar, nem mas- pelo agente Não. Quem passa a informação penitenciário. é o policial penal. Não, mas a discussão sobre privatização não envolve policial penal. Lógico que envolve. envolve. Não. No Lógico Brasil que não. envolve. Não, no Brasil não. Você tem que- Não, é que a envolve minha a construção de presídios, a gestão Vamos lá. do presídio. Não, Então é que não a pode minha- ser da a iniciativa minha- privada, porque essa é a função Isso. típica de Estado. A Sim, construção. A construção não, espera, mas exato, a mas é sobre gestão isso. lá, a É que a minha- diretoria não pode ser da mas é iniciativa sobre privada. isso. Exato, mas não pode. a ideia não é essa substituição. Numa Então, regra a minha não. pergunta Uma régua foi de- sobre a delegação de poder Exato. de condição. Não existe a isso, pergunta- mas É que a não minha tá em discussão. pergunta... vamos lá. eu sei, mas Posso- eu perguntei Não, se o modelo brasileiro, ele peca, ou ele tende a não ter o mesmo sucesso que o americano, justamente por não transferir ao O setor americano tá privado... voltando, eles acabaram com o sistema de PPP lá, tá voltando a Califórnia, tá voltando para trás. Eles perceberam que gasta-se muito. Vamos falar do aspecto econômico. Tá. Vamos deixar o legal de lado. Numa régua de 50 anos, essa conta foi feita pelo Ministério do Planejamento, o MPOG, lá no governo anterior, há 10 anos atrás, no MPOG, não é economicamente interessante para o Estado. Você, numa régua de 50 anos, o custo da construção corresponde a 5%. O que se gasta é gestão, é pessoal, é água, é luz, é comida. Isso não é construir a coisa mais fácil. O problema é você pôr para funcionar, ter gente lá dentro. Economicamente falando, PPP, pela lei das PPP, você tem que ter um fundo garantidor. E a gente fez um estudo que esse fundo garantidor... Por quê? Porque se uma empresa vai à falência, uma empresa que está prestando serviço prisional lá, está cuidando do presídio, vai à falência. E quem é que vai dar janta? A atividade acaba de manhã. Quem é que vai dar janta para o preso à noite? Ele não é uma atividade que... Entrar em greve. O funcionário entra em greve. Quem é que vai dar comida para o preso? O presídio vira. A gente Vira por qualquer coisa, por né? falta de... Mas a gente tem muito mais chance de ter... Aqui eu tenho que provocar, né? A gente tem muito mais chance de ter uma greve, e é óbvio. O Brasil tem um histórico muito grande de greves no setor público do que no setor privado. Você traz o seu funcionário do outro lugar. Você coloca a Polícia Militar, como o Rio Grande do Sul fez. Você tem servidores públicos que podem ocupar aquele estado. Outra coisa, esse fundo garantidor, que a PPP, o sistema de PPP exige, ele é mais alto do que a própria construção. Ou seja, construir é nada. Ou seja, você delega para o privado construir um presídio e ele vai explorar aquilo Vai querer porque ganhar. ter lucro. Como é que você pode ter lucro no sistema prisional? Não Ou é seja, para ter lucro. Não é para ter lucro. Eles têm que investir no ser humano. Mas traz a arte de novo ali pra gente ver que a maioria não é a maioria das iniciativas no Brasil não são com Sim. organizações que Sim, têm lucro. de PPP. Não Sim, são são com sem empresas. fins lucrativos. A maioria são gestão com organizações sem fins lucrativos. Isso. Não é a realidade que a gente tem visto nos projetos que estão acontecendo aqui no Brasil. Sim. Mas ela perguntou da PPP. PPP é uma tragédia. Tá. E essa Cogestão, Isso, existem cogestão. experiências positivas de cogestão, porque ainda... Mas não Vamos são... passar por todas elas. É, PPP, então, o senhor PPP é uma crítica. porque não- E a cogestão e essa Você gestão pode sem delegar algumas coisas, como a limpeza, por exemplo. Exatamente. A limpeza externa, a manutenção de viatura, a fornecimento de comida. Essas coisas Alugar você a pode... viatura. Exatamente. É até A melhor, porque a construção do manutenção presídio. é da empresa. É. Agora, você não pode tirar a função de direção da polícia e do Estado. Isso é um erro grosseiro. Você não pode fazer. Quem entende de preso nesse Saúde. país
chama-se policial penal, antigos agentes penitenciários. São eles que pegam as informações e levam para as autoridades lá em cima. Muitos crimes e muitas tentativas de crime foram descobertos por eles, que passam as informações para as autoridades, Polícia Civil, Militar, Ministério Público, que depois se inicia a investigação e consegue barrar esses criminosos na rua. É muito temerário você colocar a iniciativa privada ali. Você quer alugar a viatura? Ótimo! Tem exemplos aqui bons, saindo um pouquinho do sistema penitenciário. São José dos Campos, o prefeito ele alugou todas as viaturas da Guarda Civil. O policial não tem que fazer manutenção, o policial não se preocupa com troca de óleo, ficar batendo caneca. Ô, troca o óleo para mim que o Estado não está me dando dinheiro. Ô, acabou a pastilha da viatura, o doutor sabe que você pode arrumar para mim? Aí você fica lá batendo caneca, a gente fala. Devendo favor. Acabou isso. Devendo favor. E devendo favor para o comerciante. Ou o policial faz, ou ele não tem viatura para trabalhar. Mas o que o policial ganha com isso? Olha, eu cansei de pagar conserto de viatura do meu bolso. Inclusive, quando eu estava correndo atrás de traficante, que eu bati, eu tive que pagar do meu bolso. Quando você tem uma viatura alugada, melhora mais em 1000%. Só de você não ter policial para fazer manutenção, já melhorou. Perfeito, pode-se ter isso. Agora, você colocar a iniciativa privada dentro dos presídios, a função da Polícia Penal é uma função típica de Estado. Indelegável, você não pode fazer isso. Tá. E sobre a fala do ministro Silvio Almeida? Vai na contramão do que diz o Haddad. A corrupção ele pode estar no setor público, no setor privado. Você pode estar em todos os lugares a corrupção, porque isso é do ser humano, em especial do brasileiro, né? Então, você falar que vai corromper os... Eu não acredito nisso não, porque a corrupção está no setor público, privado, e está em todos os lugares. Mas ele não falou da corrupção, né? Ele falou de infiltrar os narcotraficantes, o crime organizado, isso é uma espécie de ali corrupção, na administração. Né? Isso é uma espécie de corrupção. O crime organizado eles estão em todos os lugares. Eles estão no sistema penitenciário, está na política, tem prefeito do crime organizado, tem deputado do crime organizado, tem gente do crime organizado lá nos altos escalões. Então você não concorda com o ministro? Não concordo, não dá para você concordar com isso, porque isso aí é típico do ser humano. A corrupção, infelizmente, está enraizada nesse país aqui. Tem corrupto para tudo quanto é lado, parece rato, você bate o pé, sai um corrupto lá. Infelizmente, mas é verdade. A gente brinca, mas é verdade. Isso aqui, eu vou te falar, é o câncer desse país aqui, chama-se corrupção. Então, eu acho que ele se equivocou ao falar essa frase aí, porque o crime organizado já está enraizado em todos os lugares. Sim. Hoje em dia, eles pagam estudantes para virar juiz. Eles bancam estudos, vai virar promotor, vai virar juiz, vai virar delegado. Não, esse aqui tem capacidade de ser política. Quanto que é a campanha política dele? 2 milhões? Vai lá e banca. O PCC banca a campanha. A gente tem prefeito aqui, que eu não vou citar o nome, que é envolvido com o PCC. Quando eu trombo com esses caras lá em Brasília, eu faço questão de nem olhar na cara desses caras. Doutor Flávio, sua vez. Primeiro, a sua visão sobre a fala do ministro Silvio Almeida, né, na contramão aí do que vem fazendo o governo, no sentido de fazer essas parcerias público-privadas, e também sobre essa questão deste modelo de você trazer o setor privado para administrar, para fazer a gestão do sistema carcerário. Essa questão do crime organizado é complexa, foi muito bem dito aqui pelo delegado Palumbo, que infelizmente isso está enraizado em praticamente todas, se não todas as esferas aí da sociedade. Então, o fato de ter ou não a iniciativa privada, não sei se traria algum tipo de perda ou ganho nesse sentido com relação à infiltração ou não. Mas o problema que nós verificamos constantemente é uma falta de interesse e realmente de investimento no que se refere ao sistema prisional brasileiro. É um tema complexo, porque, lógico, nós temos carências em outras áreas relevantes. Educação, saúde, saneamento básico, que sem dúvida nenhuma tem que ser prioridade. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer do nosso sistema prisional, porque essa questão da insegurança que nós vivemos também é muito reflexo do que está acontecendo nos presídios no Brasil. E foi muito bem falado aqui também da necessidade de valorização desses profissionais que estão lá no dia a dia. São verdadeiros guerreiros, heróis, que põem em risco a própria vida para poder manter ali um mínimo de estabilidade naquele ambiente tão instável, tão insalubre, e que esses presos acabam sendo colocados. Nós falamos inicialmente nos presídios federais. Os presídios estaduais, vale uma visão sobre eles, um olhar sobre eles,
porque aquilo lá é uma verdadeira bomba relógio em que a sociedade está sentada em cima diariamente. É incrível que consigamos viver sendo que temos aquela situação tão assustadora e perigosa embaixo dos nossos corpos quando estamos a viver, né, em sociedade, porque infelizmente esses presídios, além de não garantir um mínimo de dignidade para aqueles que estão lá dentro, porque a privação da liberdade é a pena, não deveriam extrapolar para outras penas corpóreas, que a gente sabe que infelizmente também são impostas àqueles que estão cumprindo pena, mas por falta de condições de investir também nesse setor da questão do prisional, acabamos tendo essa realidade tão difícil de enfrentar. Preso, viu? Eu me lembro do meu primeiro plantão noturno no Capão Redondo, foi numa sexta-feira à noite. O carcereiro, chamado João Banana, ele bateu na minha porta 2h da manhã e falou: delegado, a gente tem que entrar na cadeia. Eu falei: por quê? Ah, porque tem que entrar. E eu, novo como policial, tá bom. Aí você entra lá: ah, não pode entrar armado, deixa a arma. Depois eu entendi por quê. Entra pra bater grade. Na verdade, ele tava me testando. Tá. Né, pra saber se eu ia arregar ou não. Claro que a gente fica com receio, é óbvio, isso aí faz parte do ser humano. No outro dia ele fez a mesma coisa com outro delegado novo. Eu tinha 26 anos na época. O delegado pediu pra ir embora. Quando você fala em valorizar esse policial penal, que ele tá num sistema onde tem 1.200 presos, e lá são 4 alas a maioria, e tem um aquário lá no meio. Você fala assim: vai pagar a boia, que é pagar a comida, vai pagar o jumbo, vai pegar não sei o quê. Você chamou faxina, que é o nome do preso que manda lá, chama o faxina aqui, você vai distribuir. E quando você entra desarmado. E por que entra desarmado? Agora conta pra gente. Porque senão eles pegam sua arma como... O tal do gogó, exatamente. E pega a sua arma. Aí fica com uma arma lá na mão deles. Aí tem rebelião. Então, é muito complicado a situação do policial penal. Essa profissão não é para qualquer um. E a gente lamenta muito que os governantes, a maioria deles, dos governadores, eles não prestigiam uma carreira que é de suma importância. É uma carreira típica de Estado. Olha, não é para qualquer um ser policial penal não, viu? As pessoas não têm ideia do que é você falar assim, ó, entra lá e paga o jumbo, paga a boia para eles lá. Não é para qualquer um. O que é pagar o jumbo? Explica para nossa audiência. O jumbo é você, ó, por exemplo, o boi. Boi é onde eles fazem a necessidade. É o banheiro. É o banheiro. Tá. Não tem o vaso. É um chão lá, com o vaso no chão. É o vaso turco, é a privada turca. Tá. Porque você não pode ter a privada comum, se eles quebram e a arma. Isso. Entendeu? Entendi. Então tem isso. O jumbo é uma história antiga que o pessoal passava no jumbo, antigo mercado jumbo, e levava comida, levar comida para dentro, porque sabonete, pasta de dente, escova de dente, nem pode, né? Chinelo, essas coisas. Mas às vezes não tem, né? Então eles acabam permitindo. Eles deixam entrar. Né? E o faxina, a boia. É bom lembrar que o faxina, ele é eleito ou é escolhido pela massa carcerária. Ele não é indicado pelo Geralmente pelo é quem manda na cadeia. Você fala assim, E aí a relação dele com esse sujeito é uma relação muito... E tem que ser, sabe... Não é uma posição de prestígio. Olha, não é uma... Não, para ele? Para o preso, sim. Para o preso, sim. É uma Porque, por exemplo, liderança. se você cair numa cadeia hoje, e é uma cadeia superlotada, os presos vão te interrogar. Lógico. Você vai cair no interrogatório deles lá. Se você não tiver cometido nenhum crime, estupro, esses crimes que não é sem lugar nenhum, você vai para uma cela que os presos vão escolher, não é você. E se não tiver lugar, você vai dormir no boi. Pedra. Você vai dormir na pedra e a praia. Boi. Praia é o chão. Pedra é... E tem hoje, a gente criou um sistema de... Não tem a mínima noção do que é uma cadeia. De inteligência prisional, por exemplo, um preso que chega... Uma bobagem, tá? E quem tem esse olhar é o servidor prisional, é o policial penal. Exatamente. O cara chega no sistema, ninguém interroga ele. Ei, ninguém vai pra cima dele, ele tá no banho de sol, ele já sai de cara limpa. Tô falando no jargão. Já pega uma das melhores celas. Não, e aí ele não vai pra praia. Ele já vai pra pedra, ou seja, ele não vai dormir no chão. Esse sujeito, ele tem que ser observado. Por quê? Por que ele entra no sistema? E ele não vai dormir como qualquer outro preso comum. E aí que a gente criou a inteligência prisional. Hoje o sistema de inteligência prisional alimenta todo o sistema, inclusive da ABIN. Porque ali dentro, por exemplo, quando a gente fez na época, delegado,
digamos, a identificação de celulares dentro do presídio, porque você tem instrumentos hoje. Salvador, houve uma redução de 70%, 60%, 70% do crime, porque houve uma interrupção dos sinais, ou uma herb móvel. Foi uma experiência riquíssima, a gente tinha essa herb móvel, o setor de inteligência nosso, travava as conversas. Não podia fazer escuta, porque escuta é só com ordem judicial, mas travar pode, administrativamente. Houve uma redução enorme, por quê? Porque a conversa, aí vem outra história, né? Já que a gente está falando disso, tira ou não o celular? Né? Não pode ter celular. Mas se você tirar o celular, você não tem como investigar. Então fica um paradoxo. Aquele ambiente, aquele lugar é muito peculiar. Quem lê os livros do médico Varela, releia, porque a dinâmica... E ele era de fora. Entende? Tem um livro chamado Carcereiros. O olhar que só de olhar, tem cara que só de olhar a fila da visita, exatamente, ele já saca que você quem tem que valorizar é. o policial penal, eles não são valorizados. Ele já sabe para quem... Não, ele já sabe se tá com droga, se não tá com droga. E as pessoas que estão fora daqui, eu falei em um programa, não me lembro se foi nesse. É incrível. Eu trabalhava no grupo de operações especiais, que ajudava nas revistas na cadeia, que era o antigo Dakar 3, não sei se o doutor vai lembrar, lá em Pinheiros. Olha, eu já peguei rebeliões onde os presos estavam jogando futebol com a cabeça de outro preso. Ai! Mas é verdade. Então as pessoas que estão de o coração fora... e come. Exato. Eu já cheguei no presídio uma vez e tinha um preso com as duas orelhas que eles arrancaram e colocaram na testa. Um outro com um punhal enfincado, sem a cabeça, e eles estavam tentando arrancar o punhal. Então as pessoas não sabem o nível de periculosidade que estão naqueles indivíduos. E aí, quando a gente não valoriza o policial penal, a gente está cometendo um erro gigantesco. Quem entende de cadeia, senhores governadores do estado de São Paulo, de outros estados, chama-se policial penal. Tem policial penal aí que tem 20, 30 anos de cadeia, de fundão, de aquário, de convivência, e você não prestigia esses funcionários e muitas vezes coloca uma pessoa que não tem nada a ver com o sistema prisional para comandar. E aí entra o ego, entre as instituições, coloca um coronel, coloca um delegado, coloca um promotor. Você está cometendo um erro. E eu falo isso o tempo todo, mas eles não escutam, não adianta. Valorize o policial penal, pelo amor de Deus. Tá, só para concluir, aproveitando essa experiência que vocês estão trazendo para a gente, que é riquíssima, né? Quando nós iniciamos aqui o programa, delegado Palumbo, você disse, ele afastou o diretor da penitenciária e fez certíssimo. Sim. Por que você entende que o diretor ele tem essa autonomia para essa coisa dos procedimentos internos, ou isso tem uma política por detrás que ele não tem essa autonomia? Houve um erro óbvio ali naquela... Isso. Certa vez nós estávamos no cadeião de Pinheiros, houve uma rebelião, um preso tomou um tiro de calibre 12 com a antimotim, ficou cego. O diretor da cadeia foi reclamar com o diretor do DECAP, que é o Departamento da Polícia Judiciária, da Macro de São Paulo, falando, aqueles policiais do GOI, extremamente violentos. O diretor olhou para ele, aonde o senhor estava no momento que eles estavam trabalhando lá? Eu estava na minha sala. E por que você não foi lá ver o que eles estavam fazendo? Por que você não sai da sua sala? Por que você não sai do ar-condicionado? Por que você fica trancado? O diretor da cadeia, ele tem que rondar. Eu acabei de jogar um exemplo aqui, que eu era delegado lá no Capão Redondo, e por vezes eu pegava um cabo lá e ficava batendo para ver se eles estavam com receio de ter uma fuga. Posso dar um exemplo? Claro. Fui visitar um amigo meu, delegado, Sucupira, lá no 83... Excelente delegado. Estudei com ele. 83º Bristol. Eu cheguei lá, ele tinha acabado de entrar na polícia, fui dar um abraço nele, ele estava com um copo americano ouvindo a parede. Eu falei, mas ô Sucupira, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou ouvindo tatu. Eu falei, como tatu? Porque é o nome que se dá ao buraco que se faz na cela. E aí faz aquele buraco. E uma forma de você colocar o copo lá fora para saber se tem aquele barulho. Porque muitas vezes tinha fuga e os policiais respondiam por facilitação de fuga, que é um absurdo. 200 presos onde cabe 30, né? Uma bomba relógio. E eu vou te dar um exemplo. Quando era antes dos CDPs, esse delegado sempre tratou muito bem os presos, cumpriu a lei, mas não esculachou, porque esse é o grande problema, o esculacho. Você não pode ir além daquilo... O esculacho, ele gera rebelião. Gera rebelião. Aí fizeram resgate de presos,
eram presas ali, mulheres naquela época. As pessoas foram resgatar, chegaram com uma carabina na cabeça dele, a presa que estava fugindo falou, não, ele trata bem a gente, não mata ele não. Isso é uma experiência, imagina, ele fez concurso para delegado de polícia, para investigar, para trabalhar, e estava cuidando de preso. Então, essa decisão de ir para o CDPs foi acertada, mas tem muita coisa a ser feita. O prestígio, vamos provocar aqui, esses episódios não entrariam numa PPP, num presídio. Por quê? Porque nos contratos de PPP você limita o tipo de crime. Por exemplo, é furto, é crime sem violência ou grave ameaça. Ou seja, você inclusive gera um problema sério de saber quem você vai colocar lá. Entendi. E aí... esse dado é importante. Presa por furto, dizer... mas ele tem um histórico criminal nas costas que ele não foi pego nenhuma vez. Exatamente. Você está colocando um chefe de facção que só tem furto nas receptação. Mas existe isso? É lógico que existe, tem muito. Não rodou? Rodar é quando você vai preso em flagrante, desculpa, preso ele em não foi investigação. É que a gente está falando como se fosse policial. Desculpa, doutor. Hoje nós estamos usando uma tradução. Mas é verdade. A gente fala assim, não tem passagem. Não significa que é santo. Que o Estado não chegou até ele. O Estado não chegou até ele. Assim você pega um cara que tem 10 passagens, mas ele já cometeu 1000 crimes que não foram descobertos. Posso dar um exemplo? Guarulhos. Aí que a gente pensou em inteligência prisional. Chega um cara numa receptação dolosa, simples, coisa boba lá, ele roda, é preso e vai, ele faz flagrante, na época não tinha audiência de custódia, naquela noite todos os presos vão conversar com ele, ele já vai para a pedra, não vai para a praia, e todo mundo falou, mas quem é esse cara? Ele é primário, não tinha antecedentes. Na verdade, ele entrou com o nome falso, era um dos maiores receptadores de Minas Gerais. Quem levantou essa informação? O agente penitenciário. Porque ele percebeu o movimento, avisou a civil, que foi fazer a legitimação, que é um negócio que manda para tocar piano, é fazer... E viram que ele não era aquilo exatamente, ele era uma outra pessoa. Mas precisou da expertise do policial penal. Mas o olhar, a sensibilidade. Então a gente tem muita coisa para discutir e avançar. Agora, a gente tem que trazer para o debate o servidor prisional. Sim. Porque senão... É importantíssimo. E é aí um fator que, montando a pauta, nós não tínhamos esse enorme conhecimento, essa riqueza que vocês trouxeram aqui para nós, né? Eu fui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que discute a política penitenciária. Nunca foi um agente. Não é chamado. Eu chamei, eu falei para o ministro, vamos trazer um profissional aqui da área para ser do Conselho de Política Criminal e Penitenciária. E foi um sucesso. Porque isso que nós estamos falando para vocês agora, assim, esse linguajar... É típico deles. É típico deles. E eles sabem muito. Por exemplo, tem muito mais informações num prontuário do sistema prisional do que na vara de execuções. É verdade. E eles são sempre deixados à margem. Estão sempre sendo esquecidos pelos governantes. É um absurdo. Investe nessa profissão que vocês vão colher frutos contra o crime organizado. Muito. Tá, então só para a gente fazer um fechamento aqui desse primeiro bloco, porque a gente vai voltar com o mesmo tema no segundo, a gente discutiu aqui a questão do sistema prisional federal, né, que até então a gente não teve nenhum problema de fuga, de rebelião, mas que infelizmente agora, com a fuga desses 2 prisioneiros lá em Mossoró, a gente percebeu que há falhas e que, portanto, o diretor também deveria ter visto, por isso você alertou que certíssimo o diretor ter saído, né, ter sido afastado. O Magno levantou uma coisa muito importante, é muito caro para falhar. Sim. Para alguém conseguir sair, é muito caro. Pela luminária, o investimento é altíssimo. Ele acertou na mosca. Não era para acontecer isso. Pelo quanto custa para o país. Quanto tempo ele demorou para cavar ali, fazer um buraco? Exato. Ninguém viu. E o barulho, a câmera estava desligada. Depois tem um alicate para ele cortar a grade. Falar que não teve ajuda ali. Uma obra. Subestimar inteligente, todos nós estamos aqui. O mais tem importante, a figura culposa de evasão. Todos nós aprendemos aqui. De fato, o poder de coerção, o poder de força tem que ser do Estado, porque, inclusive, a gente precisa valorizar ainda mais os agentes penitenciários pelo trabalho. Eles são o Estado ali na grade. Né? Eles são o Estado
nesse ambiente. Sim. Na grade, literalmente. Não é que eles representam o Estado, eles são Quando o você Estado. fala na grade, é na cadeia. Ali, ó. Depois do que o senhor contou aqui, doutor delegado Palumbo, eu fiquei um pouco assustada. Mas vamos voltar aqui falando justamente sobre a reincidência criminal, né? O Departamento Penitenciário Nacional realizou um relatório prévio de estudos inéditos sobre a reincidência criminal no Brasil. Tá? Ele foi realizado através de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. E eles usaram como um período aí histórico, começaram em 2008 e foram até 2021, né? Uma série histórica. Segundo o relatório, a média de reincidência no primeiro ano é em torno de 21%. Progredindo até a taxa de quase 40%, 38,9% após 5 anos, o que implica necessariamente que as medidas precisam ser tomadas no primeiro ano para que a taxa não atinja patamares de crescimento tão significativos ao longo do tempo. Os furtos e drogas são os crimes que apresentam maiores reincidências. Os 2 estados com maior índice de reincidência são São Paulo e o Distrito Federal. Essa é uma métrica que sinaliza a importância de medidas socioeducativas e de ressocialização para os presos. A parceria público-privada ela serve para reintroduzir pessoas na sociedade, seja com emprego, seja com estudo, seja com acesso inclusive à religião. Por que nós colocamos na pauta a questão da religião? Porque a gente percebe, pelo menos uma visão assim superficial, que quando você envolve a religião, né, quando você leva um pouco de fé para os prisioneiros, né, os presos em cela, eles tendem a se ressocializar, a não reincidir no crime. A fé ela é muito eficiente nesse sentido, ao que tudo indica, pelo menos numa visão aqui bem de fora, tá, professor Rossini? Eu não tenho o conhecimento profundo que o senhor e o delegado Palumbo têm. Acho que o doutor Flávio também não, nem o Magno. A nós nos parece que toda vez que você insere a pauta de evangelizar os presos, você tem ali uma menor reincidência. E você vê que é grave. Para o primeiro ano, depois que eles saem, né, da pena restritiva de direito, você tem ali uma taxa de 28% retomando o crime, voltando à vida do crime. E isso aumenta, né, até os 5 anos, ou seja, é muito por falta de emprego, de perspectiva, penso eu. E aí pode ser uma visão de quem não conhece profundamente. Aí eu vou pedir licença aqui para a Magna e para o doutor Flávio, mas eu queria muito ouvir o doutor Rossini e o delegado Palumbo se essa é uma visão romanceada da nossa sociedade, né, Magna? Porque a gente tem essa visão, eu pelo menos tenho, não sei se... Olha, posso? Claro, deve. A gente tem que discutir muito o termo reincidência, porque eu sempre discutia no DEPEN o que é propriamente dita a reincidência. Reincidência é um conceito jurídico, a pessoa condenada com trânsito em julgado, já não tem mais recurso algum, que ele cumpre a pena toda dele e até 5 anos depois do efetivo cumprimento da pena, a reincidência. Eu gostava de usar o termo lá entre nós de reiteração criminal, porque um sujeito que ele está preso, ele responde o processo preso, mas o juiz deixa ele recorrer em liberdade. Ele comete um crime nessa liberdade, ele é reincidente? Não, não é reincidente. Tecnicamente não. Mas ele reiterou no crime. Sim. Então, enquanto não tiver tem gente que tem 30 crimes, mas ele não tem trânsito em julgado nenhum. Então, tecnicamente, ele é primário. A gente tem que refletir sobre o termo reincidência. Eu quero ler essa pesquisa, vou pedir para a sua produção me mandar, porque eu tenho muito medo de reincidência. Lógico, os índices são pequenos de reincidência, porque para ser reincidência nos termos do Código Penal, tem que ter... sabe, o cara... Trânsito julgado do crime anterior. Essa pesquisa, ela é muito rica nesse sentido,
Porque eu analisei essa pesquisa e ela é muito boa porque ela faz essa diferenciação do que é reincidência. Tem o termo jurídico, e eles usam ali, o que eu peguei é o que eles usam como conceito penitenciária, ou seja, é o sujeito que retorna à pena restritiva de direito. Ele sai da cadeia e retorna para a cadeia. Ele é pequeno problema, desculpa. Por exemplo, o adolescente infrator, faz 18 anos, ele é solto. Latrocida. Ele não pode ser reincidente, mas ele reiterou no crime. Isso não entra nas estatísticas. Então a questão é de criminologia, não é só de penitenciário. É muito mais profundo. Por isso que a gente tem que estudar hoje, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o penitenciarismo, que não é execução penal. Penitenciarismo é uma ciência que o mundo todo estuda. Eu fui no México, nos Estados Unidos, visitar, os caras lá estudam o sistema prisional como um foco de pesquisa autônomo, que não conversa com o judiciário. Então o senhor acredita que a reincidência é ainda maior do que... Mas muito maior. No primeiro ano. A reiteração criminal. A reiteração. Reiteração criminal. Reincidência está nos termos aqui. Eu acredito que a reiteração criminal, ela é muito maior que isso. Eu acredito na mesma coisa que o doutor. A reiteração criminal, com todo respeito, eu não quero ser leviano, claro. Quero ler a pesquisa, mas a reiteração criminal, você não tem como avaliar. Você não tem como avaliar. O sujeito volta, ela não entra na estatística. Porque reincidência, até acho que artigo 65, é que eu estou errado, né? Mas, enfim, eu peço desculpas para quem nos vê aqui. Mas ela é muito reducionista. E ela não significa a realidade das coisas. Então a gente tem que, por isso que eu lá batia nessa tecla, reiteração criminosa, porque, por exemplo, o sujeito faz um acordo de não persecução penal. Ele foi preso, mas ali na audiência, depois ele é denunciado, ele faz o acordo de não persecução penal. Ele é reincidente? Não. Tecnicamente não. Mas ele voltou a delinquir e voltou para o sistema prisional. E faz sentido que seja grande o retorno do criminoso ao crime, porque nós temos, e mesmo sociologicamente, né, nós temos vários estudos, por exemplo, da participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher sai do mercado de trabalho para ter filho, para criar o filho nos primeiros anos, e o tempo que ela passa afastada do mercado de trabalho afeta a capacidade dela de retornar ao mercado de trabalho. Então nós temos uma pessoa que é presa, e aí é um afastamento do mercado de trabalho que tem outras consequências para a empregabilidade maiores do que a maternidade, e ele passa muito tempo afastado do mercado de trabalho, muito tempo preso, não tem acesso a nenhuma requalificação, a nenhum treinamento. Tem um estudo do Centro de Liderança Pública, publicado em 2021, que diz que o Maranhão é o estado líder em oferecimento de oportunidades laborais e de educação, e mesmo assim menos de 1/3 dos presos têm acesso a esse tipo de treinamento ou nesse tipo de possibilidade de requalificação enquanto está ali preso, e depois essa pessoa tenta voltar ao mercado de trabalho. Então imagina que essa pessoa já é presa, normalmente com pouca instrução, pouco escolarizado, passa muito tempo afastado do mercado de trabalho, por um motivo, que é o crime, que já é socialmente mal visto. E imagina as possibilidades dessa pessoa de retornar ao mercado de trabalho. Certamente muito baixas, e isso é uma contribuição gigantesca para esse número, né? A pessoa não tem outra coisa para fazer, não aprendeu a fazer nada. Eles vão ter subempregos, né? Por isso que você tem que qualificar essas pessoas, desculpa, em profissões que não exigem carteira de trabalho. Assentador de piso, cabeleireira, porque se você pedir... Serviço autônomo, né? Trabalhar serviços como autônomos, porque aquele que recolhe o ISS, né? Porque ele não vai conseguir colocação no mercado formal. Eu queria falar, doutor Flávio. Queria dar uma contribuição, acho que em 2 aspectos com relação a isso. A primeira com relação ao direito penal, né? A gente falou aqui do sistema prisional brasileiro, das suas mazelas. Precisaria também se repensar
se estamos prendendo muito, se devemos prender tanto, quem deve ir para esse sistema, quem realmente precisa ter reflexão. a liberdade cerceada, porque, infelizmente, isso tem contribuído com a formação de criminosos profissionais, se assim podemos chamar. E no outro aspecto seria com relação ao trabalho do preso. Esse tema é bastante caro, foi o tema da dissertação do meu mestrado na Universidade de São Paulo e até o Dr. Seu pai também, né? Foi da privatização do meu pai. Seu pai foi da privatização. E o meu trabalho. E eu trouxe alguns números, porque eu acho que é um tema que merece uma reflexão maior de todos. Nós temos, em média, menos de 20% de presos trabalhando dentro do sistema prisional. É um número baixíssimo se pararmos para pensar. Então, são indivíduos que estão lá, presos, e que muitas vezes não têm o que fazer. Essa é a grande verdade. Tempo ocioso. E que, no futuro, obrigatoriamente voltarão ao convívio social. Não há prisão perpétua e não há prisão de morte no Brasil. Pena de morte. Então, o indivíduo vai cumprir a sua pena e, em algum momento, vai retornar à sociedade. Retornando à sociedade, ele vai precisar refazer a sua vida e ter ali um jeito de subsistir, sobreviver, de ganhar o seu pão, o seu dinheiro. Mas, como ele não teve ali dentro do sistema prisional chance ou uma oportunidade, que é uma obrigação do Estado, a lei de execução penal impõe o dever e o direito ao preso ao trabalho, do preso ao trabalho. Então, além de ser um dever, é um direito do preso segundo a lei de execução penal. Então, o Estado não está cumprindo... O Estado é o primeiro a descumprir um primeiro ponto, que seria ofertar essa oportunidade de trabalho àquele que está preso. O senhor mesmo trouxe que menos que 20% da população carcerária hoje trabalha. E mais do que isso, a lei de execução penal também impõe um pagamento de uma remuneração. Pecúlio. O chamado pecúlio, que não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Quando, na verdade, na sua grande maioria, os presos trabalham de forma gratuita ou com remunerações inferiores. Então, novamente, é o Estado... paga a pena, né? Além disso, tem a remissão. A cada 3 dias trabalhados, considera-se como um dia cumprido de pena. Então, são alguns pontos que o Estado mesmo descumpre a lei. E aí, isso fica uma situação bastante complexa. Pode ler um livro, né? Igual o Alexandre Nardoni, ler um livro lá e tiraram 1000 dias de cadeia dele, né? Isso aí a remissão pela leitura. Isso não dá para você aceitar um negócio desse. Pelo estudo. Isso para mim é pelo estudo, a gente tem que entender o que é remissão pelo estudo e o que é remissão pela leitura. Remissão pelo estudo tem que estar matriculado na rede oficial de ensino, tem que ser submetido a provas, tal. A leitura é a resenha de um livro. Não, e é tão absurdo. E são 1000 dias de... Não, nesse caso... Ele leu alguns livros e tirou 1000 dias. Ele leu a biblioteca inteira. E agora, se eu não estiver enganado, eu espero que eu esteja, ele vai ter a liberdade dele em abril, quase na mesma data de aniversário de Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela Lardoni, que é a Ana Carolina boa, né? Porque a ruim é a Jatobá. A Ana Carolina Oliveira é a mãe boa, que é a vítima também, né, desse crime terrível, né? Então tá lá, o trabalhador brasileiro não tem tempo de ler livro, infelizmente não tem, né? Aí o cara tá na cadeira e lê um livro, menos 1000 dias. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade, isso aí. Aliás, eu quero trazer um testemunho dela no próximo programa, o senhor vai me ajudar com isso. Claro. A gente vai estar na Semana da Mulher, ela é um exemplo de... Você teve a oportunidade de conhecê-la, né? De mulher, é uma pessoa que consegue ser doce, ter uma visão doce da vida, com tudo que lhe aconteceu. Eu quero muito trazer um testemunhal dela aqui no próximo programa, eu peço ajuda nisso. Ligo para ela assim que sair daqui. Complementar aqui, o Magno muito bem colocou essa questão da dificuldade em se reinserir nesse mercado de trabalho. Todos sabemos das dificuldades que a população enfrenta para conseguir um emprego. Imagine você que tem uma passagem, que tem a sua FA suja, como é muito dito, conseguir um emprego. E a solução foi muito bem colocada aqui pelo Dr. Rossini, que são atividades autônomas. Marceneiro, coisas que a pessoa contrata e não pede a sua carteira profissional. A gente tem mania de... Não, perdão. Por favor. Não, eu já falei demais no programa. Então, são situações que merecem a atenção da população, das autoridades. E também outro ponto, não basta você oferecer simplesmente um trabalho ali dentro do sistema prisional. Que tipo de trabalho? Porque a regra também é o artesanato. O artesanato não prepara aquele indivíduo para o dia seguinte.
a vida, para o retorno a essa sociedade. Então, o que pode ser ofertado em relação a trabalho, estudo? Acho que as duas atividades têm que se complementar. Tem que ver se eles querem trabalhar também, né? A gente fica falando muito em trabalho. Não fez psicologia? Não, isso aí é outra vergonha. Mata os pais a paulada e agora vai virar. A gente tem que entender que quando eles... Era uma exigência nossa, lá do CNPCP, do Conselho Nacional de Política, que quando vai construir um presídio, também tem que construir ao lado lugares para atividade laborativa. Porque o que o cara vai aprender numa cela que tem 50 lá dentro? Onde que você vai arrumar? E qualquer lugar desocupado, eles criam vivência. Então, veja... Você tem que também fazer alguma coisa. Santa Catarina fez uma coisa. Em Goiás, eles fizeram coisas interessantíssimas. Inclusive, o secretário era um delegado. Gente, construiu o presídio aqui e ao lado, galpões. E aí sim você faz cogestão, porque o preso não sai do sistema e vai trabalhar. Vai trabalhar e vai aprender uma qualificação. É possível fazer isso, só que você tem que reestruturar tudo, porque o CDP você não tem lugar nem pro cara pisar. Não tem lugar nem para os presos. Exato, a gente está com superpopulação carcerária. A gente tem que ter um esforço com os 40 anos da Alep, fazer um esforço para... Porque assim, a gente joga o preso lá e, como ele disse, ele volta. Gostando ou não, ele volta. Entende? E assim, mas eu queria voltar uma pergunta na sua colocação. Família, religião. Você falou da religião, acho que a gente tem a obrigação de enfrentar isso. Lógico que sim. Mas a gente tem uma das colocações aqui, a idade dessas pessoas. Hoje a gente classifica como jovem adulto, dos 18 aos 29 anos. A massa carcerária, 80%, 90% é dessa idade. Sim. É uma idade que todos nós, não você, mas todos nós já passamos por esse... Muito obrigada, doutor Rossini, é um querido. Todos aqui já passamos... A única jovem adulta. Ele vai ter cadeira cativa, que nem o delegado Palumbo agora, acabou de conquistar. Tirante você, nós todos aqui já passamos por isso. Então é um momento muito peculiar da vida da gente. Você tá... Eu não consegui deixar de ser... Acho que nem o delegado. Entendeu? Agora, a religião tem um papel, mas e aí é uma experiência, não está escrito em livro, tal, é aquilo que a gente vê, família. Exato. Quando o sujeito tem um filho, ele muda totalmente a forma de agir. Porque quando você não tem filho, não sei se todos aqui têm filhos, a gente para de pensar no singular. A gente sempre conjuga, antes do filho, a gente conjuga os verbos no singular. Quando a gente tem filho, a gente conjuga os verbos, passa a conjugar no plural. E não é diferente com o preso. Porque o preso, quando ele está sem família, está na vida louca, como a gente fala, vida louca. O cara é vida louca, o cara não está nem aí. A vida dele, ele sabe que pode morrer a qualquer tempo, vai fazendo coisas que... Lá na frente ele vai falando, que bobagem, para não falar um palavrão, mas o que eu fiz da minha vida? Então, quando o sujeito, por mais paradoxal que seja, ele constitui família, e quando eu estou falando família, e junta-se com a religião, aí você tem uma pessoa que olha para o... Né, o ser humano tem duas portas para entrar. Ele tem a porta do crime, não do crime, né? Essas pessoas têm a porta de uma vida comum e a porta do crime. O que a gente quer é que ele saia dessa porta do crime e venha para a vida comum, porque é caro para o país manter um sistema desse. São 900 mil pessoas sendo presas. E hoje o sistema... E aí eu tenho que confessar o meu ponto de vista. Eu não acho que hoje o sistema prisional ele esteja preocupado com ressocialização. A nossa principal preocupação é tirar o criminoso perigoso da rua. E isso está fazendo bem. Desculpa de falar. Não é à toa que tem 900 mil pessoas presas. A polícia trabalhou, o sistema trabalhou. É a terceira população do mundo. Inclusive, mas cumpre essa tarefa de tirar o perigoso da rua. Eu vi que há uma inversão, né? Até então, eu não sei esse ano, porque a gente tá vendo a criminalidade aumentar. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Muito. Mas até então você via, pelas estatísticas, doutor Rossini, eu acompanhei para fazer o programa, você via os índices de criminalidade caindo e o índice de aumento da população carcerária aumentando. Era uma inversão mesmo. Não, é ilusão, é o meu ponto de vista. É ilusão achar que cadeia ela tem ela consegue recuperar. Porque, primeiro, aquele sujeito que está lá dentro, em regra, família falhou, educação falhou, saúde falhou, comunidade falhou e ele cometeu o crime. Aí você junta ele num lugar que só tem gente como ele, aí você fala assim, juiz, ou sistema, ressocializa ele.
Na verdade, ele precisa ser Ele nem socializado. Entendeu? Então, assim, o sistema falhou. Aí você fala assim, olha, sistema prisional, ressocializa esse sujeito. Fazer milagre. O primeiro a falhar é a família. Nesse contexto, a religião não é um auxílio barato para o Estado? Muito. Não é nem inteligente esse sistema que se encarcera as pessoas, porque é caro. O indivíduo que está preso sai caro. Muito e sairia prende mais mal. barato um auxílio a essas pessoas para que elas pudessem desenvolver do que efetivamente o custo dela. E ele vai sair. E vai Mas sair. não nos iludamos. Quem está com o acordo de não persecução penal, com as audiências de custódia, quem está preso é gente perigosa. A grande maioria é gente perigosa. Com arma de fogo. Eu concordo, mas tem alguns pontos. Tivemos um aumento de penas em alguns crimes que efetivamente isso tem acontecido até por uma pressão social. Não há mais uma harmonia, um sistêmica com relação às penas. Novos tipos penais foram criados. Muito que o bandido ele não teme a lei de jeito nenhum. Doutor, vou citar um exemplo. Eu estava numa cidade, prendi um sequestrador. E ele falou para mim, ninguém me contou, eu não cometo crime de sexta-feira. Eu falei, por quê? Naquela época, as audiências de custódia ainda não estavam em funcionamento aos sábados e domingos. Mas por que se eu for preso na sexta-feira, no sábado não tem audiência de custódia, eu vou ficar preso. E eu já fui preso 3 vezes aí e saí na audiência de custódia. Ainda falo mal de vocês lá, vocês respondem corregedoria. Então o preso ele sabe de tudo isso aí. O sistema é muito complexo. Não, o que nós temos, demais. O que nós verificamos é que muitas vezes há lei, há previsão, inclusive com punições graves, penas altas, mas não se cumpre. Sim. O índice de resolução em que se desvenda os homicídios no Brasil é baixíssimo, se não me engano é 5%. Pessoal, eu estou adorando o debate, mas o nosso tempo acabou. Por isso, você aí de casa, não perca o próximo final de semana, o Linha de Frente. Nós vamos continuar com essa mesma mesa, tratando do mesmo tema, porque a gente deixou muita coisa da pauta sem falar por conta do tempo, mas... Você deixou a gente falar, a gente falou. Mas foi uma delícia, não foi? Falaram que era para falar. Exatamente. E agora, antes de terminar, a gente vai para o nosso quadro queridinho que voltou junto comigo. O Linha de Fato dessa semana vai falar justamente de um tema que a Jovem Pan está fazendo uma campanha, Jovem Pan contra a dengue. E aí a gente perguntou se a população acima dos 60 anos, ela pode tomar a vacina, a Qdenga, né? Porque, por exemplo, muitos países como a Europa permitem que essa vacina seja dada para a população 60 a mais. E a gente perguntou para um infectologista que foi muito simpático e nos respondeu essa pergunta. Vamos rodar? No ano de 2023, nós tivemos a aprovação pela Anvisa da vacina contra a dengue chamada Qdenga. Uma vacina que chamamos tetravalente, ou seja, que é eficaz contra os 4 sorotipos da dengue. A dengue possui 4 sorotipos, ou seja, nós podemos ter dengue 4 vezes de maneira diferente. Essa vacina ela é produzida com o próprio vírus da dengue, do tipo 2, vivo e atenuado, abrandado em laboratório, adicionado de proteínas do sorotipo 1, 3 e 4. Ela é extremamente eficaz, reduzindo em até 85% a chance de internação em casos mais graves. Ela é bem eficiente, bem experimentada. Pode ser utilizada para crianças a partir dos 4 anos de idade até adultos de 60 anos, sendo segura para essa faixa etária. Ela só não pode ser utilizada em gestantes, em crianças pequenas, em pessoas imunodeprimidas e mulheres que estão amamentando, justamente por possuírem vírus vivo em sua composição. Atualmente, o Ministério da Saúde liberou para uso de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos apenas, pelo motivo de que não há vacina suficiente, disponível para toda a população. Então, escolheu-se aquela população que tem o maior risco de desenvolver os casos mais graves.
Pois é, gente, é muito importante tomar a vacina contra a dengue. Infelizmente, a gente vê que tem pessoas que estão morrendo, né? Semana passada, a gente teve um caso muito próximo aqui da família Jovem Pan, que nos deixou todos muito consternados e tristes com a situação de uma pessoa saudável que morreu de dengue. Então, é importante a vacinação. Dr. Palumbo disse que já pegou dengue 2 vezes. 2 vezes, ela derruba mesmo, viu? Derruba. Pois é importante tomar a vacina e a Jovem Pan está nessa campanha contra a dengue. Portanto, não deixe de se vacinar. Se você está assistindo o programa, vá a um posto de saúde, procure saber se tem a vacina disponível e tome a Qdenga. Pessoal, eu vou encerrando por aqui o Linha de Frente dessa semana. Quero agradecer demais a sua audiência e desejar uma semana muito abençoada. E a gente te espera no próximo sábado. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.